e Gabigol, inimigo do gol. Gabriel Barbosa, tá? Gabriel, a partir de hoje tá decretado, hein? Nessa rádio ninguém fala mais Gabigol. Calma. É Gabriel Barbosa. Espera passar os jogos. Não. Se o Atlético não tem o Davidson, o Flamengo não tem o Pedro, não tem o Luiz Araújo, não tem o Cebolinha, não tem o Vinha, não tem o Bruno Henrique, não tem o Pulgar no domingo, estão suspensos esses dois últimos, não tem ninguém. É o time todo desfalcado. Então, já começou aquela justificativa, né? A justificativa já começou. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala comigo, seus mitos da nação, chegou o grande dia. Hoje a decisão é Flamengo e Atlético Mineiro. E no clima do jogo já trago aqui um atleticano chorando com a jantada, com a mitada do Mauro César falando sobre Flamengo e Atlético Mineiro, cara. O vídeo é polêmico, podemos dizer assim. O vídeo está simplesmente sensacional. Fica comigo aí até o final, hein, tá bom? Deixe seu like, compartilhe pra geral, me ajude a chegar aí nos 50 mil inscritos, que agora é o próximo passo. Estamos a 49 mil inscritos, tá bom? Me ajude no engajamento, tá bom? Os créditos de cada canal, eu vou deixar na descrição de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Bora pro conteúdo, nação, vamos lá. Gabigol, inimigo do gol. Gabriel Barbosa, tá? Gabriel, a partir de hoje tá decretado, hein? Nessa rádio ninguém fala mais Gabigol. Calma. É Gabriel Barbosa. Espera passar os jogos. Não. Ô, Gabigol, amanhã não, é Gabriel Barbosa. A partir de agora é Gabriel Barbosa. Esse time do Flamengo muito machucado, hein, Ale? Muitos desfalques, né? A gente não tá contando, evidentemente, o Carlinhos, porque não é um jogador importante, a não ser pro Tite, né? O Tite que gostava do Carlinhos, né? Mas você tá falando aí de vários jogadores titulares, né? O Pulgar é muito titular, o Bruno Henrique virou titular, o De La Cruz é muito importante, o Pedro então nem se fala, o Cebolinha é titular. Então acho que isso é muito importante. Pelo lado do Galo, tem praticamente todo mundo à disposição. Então acho que essa é uma vantagem significativa que tem o Atlético pensando, principalmente nesse primeiro jogo, porque depois alguns desses vão voltar, né? Como o Bruno Henrique, como o Pulgar, e algum outro pode se recuperar, principalmente o De La Cruz. Mas então é uma vantagem muito importante para esse domingo. Ô, Nath Fius, a importância, né, com tantos desfalques, tentar liquidar essa fatura lá no Rio de Janeiro, ou pelo menos, como eu disse, trazer o empate. Eu acho o empate bom resultado, viu, Nath? Eu também penso como você, acho que o empate é um bom resultado, dá ao Atlético o conforto de definir na sua casa, ao lado do seu torcedor, mas acho que o cenário é muito propício, é o que você falou, né? Tem que aproveitar a oportunidade. É um Flamengo fragilizado, o Ale frisou bem no segundo tempo, quando todo mundo começar a cansar, o Flamengo não tem no banco de reservas muitas opções, questão de numérica mesmo, porque o time está enxuto por causa do número alto de lesões e ainda as duas suspensões do Pulgar e do Bruno Henrique. Então é um cenário muito favorável ao Atlético tentar já montar um bom resultado, e o Atlético sabe como fez diferença. Agora o que disse o Mauro César lá no UOL sobre o confronto entre Atlético e Flamengo. Chora! Se o Atlético não tem o Davidson, o Flamengo não tem o Pedro, não tem o Luiz Araújo, não tem o Cebolinha, não tem o Vinha, não tem o Bruno Henrique, não tem o Pulgar no domingo, estão suspensos esses dois últimos, não tem ninguém. É o time todo desfalcado, né? Vários desfalques. Eu acho que isso, em tese, coloca o Atlético numa posição mais confortável. O Atlético não tem tantas baixas, né? O Davidson não joga porque já atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, foi contratado durante a temporada. O Davidson não é jogador da Copa do Brasil, ele não participou de nenhum jogo da Copa do Brasil pelo Atlético, ele é da campanha da Libertadores. Então o Atlético chegou até aqui na Copa do Brasil sem o Davidson, né? E vai decidir em casa, tem a possibilidade de criar aí toda uma atmosfera a seu favor. Acho que o time do Flamengo ainda vive os efeitos da chegada de um técnico que é promissor, mas que não tem ainda experiência, né? Isso faz, evidentemente, com que algumas decisões sejam bem questionáveis, muita gente questionando o fato dele não ter utilizado as cinco alterações contra o Inter, correções. E sobre o Atlético, muito bem esse 0-0. Não gostei do primeiro tempo, acho que o Atlético, talvez a escalação ideal não fosse com Paulinho, Hulk e Davidson para esse jogo, e sim com mais gente no meio campo e jogadores capazes de reter a bola. O Atlético não ficava com a bola. Mas fora isso, eu acho que, assim, classificação inquestionável, o River Plate foi atropelado lá em Belo Horizonte, só que o Davidson não joga a Copa do Brasil, e como eu falei, como vários jogadores do Flamengo também não jogam competição nenhuma, porque estão fora de combate, vários lesionados que só vão voltar no ano que vem. Então, já começou aquela justificativa, né? A justificativa já começou. Só que tem uma coisa que é importante dizer sobre isso. Realmente, o Atlético tem duas baixas que são importantes, Davidson e Fausto Vera, que já não estavam jogando mesmo na Copa do Brasil, jogadores que o Fausto Vera é titular e o Davidson foi titular
também nos 2 jogos da Libertadores. Então estamos falando de titulares, né? O Fausto Vera, então, assumiu a titularidade, colocou até o Otávio no banco aí, que era inquestionável. E o Daverson, tudo bem, depende da forma de jogar, ele pode ser reserva em um jogo, para não jogar com 3 atacantes e tudo, mas são jogadores importantes. Só que ok, eles já chegaram, a gente já sabia que eles não disputariam o Copa do Brasil. Eu acabei de falar de 2 jogadores que estão retornando, só que tem que lembrar com relação ao Flamengo, que fica parecendo na fala do Mauro César que o Flamengo tá todo detonado, que não tem jogador, que vai ter que pegar um lado da base, que vai ter que... Não. O Flamengo segue tendo muitas opções. O Felipe Luiz segue tendo muitas opções, né? Não, lógico, perdeu vários jogadores, então não tem aquela 3 para cada posição, não. Mas você ainda tem o Gerson, que joga muito. Você tem o Arrascaeta. O Bruno Henrique tá fora do primeiro jogo, volta no segundo. O Pulgar tá fora do primeiro jogo, volta no segundo. Né? Você tem o Dela Cruz, não enfrenta o time do Atlético, mas tem o Alcaraz, que inclusive eles pagaram cerca de 18 milhões de euros num jogador. O Dela Cruz pagaram cerca de 17, 18 milhões de dólares no jogador. Ou seja, o Flamengo contratou, tem o Plata, Gonzalo Plata, que é bom jogador também, né? Então, assim, eles contrataram muitos jogadores, investiram muito. A folha salarial do Flamengo deve ser no mínimo o dobro do Atlético. Então fica aparecendo nesse choro, nessa fala aí do Mauro César, que o Flamengo tá todo quebrado, não tem jogador para escalar, e não é bem assim, né? Porque com a folha salarial que tem, com as várias opções que tem, o Flamengo ainda tem um time muito forte. O Michael, por exemplo, mais um. O Flamengo, você perde um jogador, sai contratando. Eles têm 3 laterais esquerdos que seriam titulares em 90% dos times do Brasil. 3 laterais esquerdos que seriam titulares em 90% dos times do Brasil. Porque um machucou, atrasou, tem dinheiro mesmo, sai contratando. Então fica parecendo que tá todo quebrado. E na verdade não é isso, né? E na verdade o Flamengo ainda tem opções, né? Você tem na lateral um Alexandre e um Ayrton Lucas e tudo. Enfim, tá aí. O Flamengo realmente, perdeu muitos jogadores importantes. Só a gente falar Cebolinha, Pedro, perderam com certeza vários jogadores importantíssimos. Mas aí você vê os reservas e vai vendo o elenco, também tem muitas outras opções. Então isso aí pra mim é choro. Realmente, o Atlético... Engraçado é ele falando, né, que o Flamengo parece que vai recorrer meninos da base, que não sei o que, mas nós estamos literalmente fazendo isso com o Everton Araújo, porque não dá pra contar com o Alan. O Everton Araújo tem muito futuro, mas claramente precisa amadurecer muito, tanto é que ele entregou o gol pro Inter aí na quarta-feira, apesar de ter feito uma boa partida. Então calma aí, uma coisa é chorar, outra coisa é ter 2, 3 desfalques, outra coisa é ter 10 desfalques, sendo desses 10 desfalques, sei lá, 6 titulares, aí não dá, né? Aí nem o Real Madrid dá conta. Tamo junto, nação, e é nóis.